Efésios 3. Irmãos, não é novidade para nós, mas para muitos é, que Jesus manifestou o Deus verdadeiro que ninguém conhecia, que Jesus Cristo revelou o Pai que ninguém conhecia, que o Senhor Jesus é o próprio Deus. E muitos acreditam nessa afirmação, que o Senhor Jesus é Deus. Alguns dizem que Jesus é um Deus, alguns acreditam que o Senhor Jesus é só filho de Deus, mas na sua grande maioria as pessoas acreditam que o Deus do Velho Testamento é Deus. E nós, pela revelação do Evangelho, e tão clara no Novo Testamento, mostra que na verdade não é. O Deus do Velho Testamento é um anjo e que ele se manifesta como uma pessoa, ele inclusive revela o seu nome. O povo de Israel deixou de dizer esse nome, parou de pronunciar, parou até de escrever esse nome, passou a usar um título para tratar desse nome. E passou uma geração, foi suficiente para eles nem saberem mais como pronunciar esse nome. E o Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, ele falava do nome de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala com o Pai na oração de João 17, ele diz: Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus e tu nos deste. E creram que tu me enviaste. Glória a Jesus. Quando o anjo se manifesta a Maria e a José, naquela revelação, diz que ela geraria e ela teria que pôr o nome de Jesus no menino, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. E que ele é a consumação, o cumprimento daquela profecia de Isaías. Ele se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. E Jesus é Deus que esteve conosco. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo diz que o Pai habita na luz inacessível, que nenhum homem viu e não pode ver. E o que nos faz entender, então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, não é? É um único Deus, mas que se manifesta em três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, em João 14, que nós não ficaríamos órfãos. Que por um momento, sim, mas que seria por pouco tempo. Porque ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Glória a Jesus. E ele fala: Eu e o Pai, se vocês guardarem a minha palavra, eu e o Pai viremos até vós e faremos em vós morada. E quem que faz morada em nós hoje? O Espírito Santo. Então nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Glória a Jesus. Como que é isso, irmão Denis? Eu não entendo isso. Pois é. Você quer entender Deus, né? Você quer entender a profundidade, a dimensão, o poder de Deus. Eu também quero. Glória a Jesus. Então, dessa forma nós entendemos, né, o nosso Deus, e o evangelho deixa claro que Jesus o revelou. Revelou o Pai, que ninguém nunca ouviu a sua voz e nem viu seu parecer. Ficando claro então que alguém apareceu lá atrás, mas não foi o Pai. A palavra fala que ninguém subiu ao céu. E os crentes dizem que Moisés foi arrebatado. Diz que Enoque foi arrebatado. Que Elias foi ao céu numa carruagem ou num redemoinho de fogo. Não é isso? Por que eles dizem isso? Porque está escrito. Mas a palavra também diz que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade. Então eu fico com a verdade. Jesus trouxe a verdade. E por isso nós queremos em Jesus. E queremos a sua verdade. Que ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem, que está no céu. Glória a Jesus. Então, irmãos, diante dessas afirmações, eu vou usar alguns textos aqui para falar que o Evangelho nos ensina a nunca, de maneira nenhuma, adorar anjos. Por quê, irmãos? Por que que se ensina? Porque desde o judaísmo, então quando a gente fala de evangelho, a gente está falando de um povo que está muito perto do judaísmo e iniciando a carreira no evangelho. Nos dias de hoje, 2000 anos depois, não deveria ser assim. As igrejas deveriam estar bem firmes no evangelho. Mas como a palavra mesmo diz, que o diabo, ele vem com engano. Ele engana todo o mundo. A palavra fala que o caminho é apertado, a porta é estreita, e poucos são os que entram por ela. Mas existem multidões, multidões que acreditam viverem uma vida em Cristo, que acreditam em Deus e que servem a Deus e estão servindo aos anjos. Então, desde os primeiros cristãos já se ensina a não adorar anjos, não é? Culto dos anjos. Por quê? Porque existem mesmo doutrinas
eu posso dizer até pela experiência de vida, não é, da religião, eu vi muitas vezes culto para anjos. O anjo com a bandeja na mão. Eu estou vendo o anjo. E o anjo vai passar na sua casa. E o anjo vai acampar ao seu redor. E as pessoas clamam a anjos. Quando as pessoas se saúdam, vá com os anjos. Que os anjos te protejam. Tudo isso vem da onde? Vem de uma doutrina muito antiga, de adoração de anjos. Vem lá do judaísmo. Os anjos deitavam e rolavam na vida dos judeus. E na vida de todo o mundo antes de Jesus. Se manifestavam, recebiam glória, recebiam adoração. Não é assim com aqueles que não caíram. Os anjos que não caíram, aqueles anjos que são obedientes a Deus, são ministradores, trabalhadores, esses não recebem adoração de homem. Não é? Nós temos exemplo também no Novo Testamento, até no Apocalipse. João, o escritor que escreveu o Apocalipse, quando ele vê o anjo ali, ele se prostra, né? E o anjo o repreende. Eu sou teu conservo, não faças isso. Então, os irmãos entenderem como que é a presença de um anjo pode ser tão forte, né? A ponto de um cristão cheio da revelação se prostrar diante de um anjo. Não pode, né? A palavra então nos ensina. Glória a Jesus. Em Efésios 3, irmãos, vamos ler aqui a partir do verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério, o mistério de Cristo, no qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, isso é um mistério que esteve oculto, em que Deus salva todos os homens. Não existe acepção de pessoas. O mistério que estava oculto, e estava mesmo. Exemplo de Pedro, quando vai ter uma revelação ali dos animais descendo. Mata e come. Então, ele naquele momento, ele tem essa revelação e abre os seus olhos do entendimento. Ele já trabalhava pelo Evangelho, Deus já tinha usado ele com poder, mas ele ainda não entendia plenamente o Evangelho. Então, havia um mistério oculto e foi revelado por Jesus. Glória a Jesus, através da igreja. Verso 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Então, até nos céus, principados e potestades, nas regiões espirituais, celestiais, aprendem com a igreja. A revelação vem através da igreja. Um mistério que Jesus Cristo trouxe e depositou nas mãos da igreja. É promessa de Jesus, foi Jesus que prometeu isso, não é? Aos discípulos, sobre esta pedra, glória a Jesus, edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus, glória a Jesus. Verso 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Então, irmãos, os irmãos vão até Colossenses, os irmãos perceberam que algo estava oculto. Os homens não sabiam, os anjos não sabiam. A obra de Jesus Cristo, de salvação, de vida eterna, o Evangelho, que significa boas novidades, que veio por Cristo, veio trazendo entendimento, veio trazendo reconciliação, veio trazendo paz, tanto dos homens que eram inimigos de Deus por causa das obras más, e até anjos foram reconciliados através da obra de Jesus, não é? Aqueles que se converteram, né? Todos os que se converteram. Então, aqui em Colossenses, vamos em verso 9 em diante, irmãos. O capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos
para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou. Da onde ele nos tirou? Da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Então nós estávamos diante do poder das trevas e nos transportou, Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Jesus, o Pai, né? O Pai usou o Filho e fez essa grande obra. Verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Como que pode ser isso, irmãos? Existe um Deus invisível e ele se faz visível através de um homem, ele se faz carne, habita entre nós e se faz conhecer. Então, aí vem a pergunta: então quem foi que apareceu lá atrás? Se foi Jesus que revelou o Pai. Se Jesus é a expressa imagem de Deus, não é isso? Ele resplandeceu a glória de Deus. Então, Jesus Cristo é aquele que é a imagem de Deus, o caráter de Deus. Glória a Jesus. E aí vai dizer a sequência: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então está falando de Jesus. As coisas foram feitas nele, e feitas por ele e para ele. Sejam coisas materiais, sejam coisas espirituais. Inclusive poderes espirituais. É o que está escrito aqui. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a pré-eminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Jesus. Então, irmãos, o texto que nós lemos aqui passa muitas vezes desapercebido, verso 18. Ó, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre... O que é o primogênito dentre os mortos? É o primeiro filho dentre os mortos. Moisés morreu, certo? Lá atrás. Quem mais morreu lá atrás? Muitos, né? Muitos morreram lá atrás. Mas Jesus Cristo é o primogênito, é o primeiro dentre os mortos. Glória a Jesus. Verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão. Então haviam coisas na terra que tinham, em algum momento, conciliação com Deus e perderam a conciliação, e também no céu. E através de Jesus, por meio de Jesus, ele reconciliou coisas que estavam na terra e no céu. A vós também, que em outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, existe uma condição, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Está falando de Velho Testamento aqui? Está falando de lei? Está falando da lei dada pelos anjos no Monte Sinai? Não. Não se mover, permanecer firmados na fé. Antes de Jesus havia fé? Havia fé em muita coisa, mas não é a fé que salva. O Senhor Jesus é o autor e o consumador da fé. Quando o Senhor Jesus revela a fé, o Novo Testamento, nós então tivemos o acesso à fé. O acesso à fé que salva, o Evangelho, o Novo Testamento. Então vamos ler de novo o verso 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Então ele deixa muito claro, nós temos que nos firmar na fé, permanecermos fundados, né, no fundamento em que Jesus Cristo é a pedra principal. O fundamento da igreja é Cristo. Então nós temos que permanecer em Jesus e não nas palavras dos anjos. E não na palavra dos anjos. Então aqui na sequência, capítulo 2, agora, verso 12, vamos resumir aqui um pouquinho, né? Diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou. Então,
nele ressuscitastes pela fé no poder. Então nós temos fé no poder de Deus. E através da fé no poder de Deus, nós ressuscitamos, certo? A palavra do Evangelho fala o que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho. É o Evangelho. Pois eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa se ele é judeu ou se ele é grego, não importa. Glória a Jesus. Então, verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Agora vem uma revelação, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, o apóstolo Paulo, ele não está falando que o Senhor Jesus aboliu uma lei que os homens não podiam cumprir porque eles eram pecadores, uma lei que foi dada por Deus. Aí Deus resolveu, né? Olha, essa lei não deu certo, essa lei não pôde aperfeiçoar vocês. Né? Então a teologia diz assim: não, é que Deus, primeiro ele quis expor para o homem o pecado dele, então por isso que ele deu a lei. Olha, vamos dar uma lei aqui, o homem vai ficar então consciente do seu pecado, vai admitir o seu pecado e depois eu mando aquele que realmente pode salvar. Mas não é o que está escrito. Se você pegar o Velho Testamento, a palavra do Velho Testamento diz que se os homens cumprissem a lei, seriam abençoados com todas as bênçãos que estavam escritas ali. E na verdade, o Evangelho nos revela que a lei não era para nos dar salvação, até porque ela não prometia salvação. Não havia salvação eterna, vida eterna. Havia o quê? Uma salvação temporária. Uma vida boa nesse mundo com prazo de validade, né? Ele mesmo disse que o homem não viveria mais do que 120 anos. Então, o que ele chama aqui? Que era uma cédula contrária. Era uma coisa contrária. Então, Deus daria para você e para mim algo que é algo contra nós? Diga, minha irmã. O escrito de dívida que era contra nós. Por que o escrito de dívida? Então, aí, o que acontece é que a sua tradução é uma tradução que tem... eles chamam de texto crítico. Então, o que é o texto crítico? Alguém leu, interpretou e explicou. Né? Então, o que ele quer dizer? Porque a palavra também deixa claro, fica claro para nós, que a lei ela era usada contra nós. Então, todo o pecado e transgressão da lei é como se ele fosse usado numa lista contra nós. A palavra diz que o nosso adversário nos acusava diante do Pai de dia e de noite. Com o que ele nos acusava? Com a lei. Então, quem traduziu esse texto, ele entendeu dessa forma, que havia uma lista de dívidas e que quando o Senhor Jesus ele é morto e cravado na cruz, essa lista ela é apagada, ela é anulada, né? Foi cravada na cruz, ele riscou. É como se você fizesse um X dizendo assim, olha, não tem mais validade, né? De certa forma é a mesma coisa, entendeu, irmão? É a mesma coisa. Então havia uma lei e essa lei trouxe condenação, trouxe morte. Quem que deu essa lei? Foram os anjos. A palavra no Evangelho esclarece, não é? Que quem deu a lei foram os anjos. Hoje a gente não vai pegar esses textos, mas os irmãos já sabem, né? Então, na sequência, ele diz, né? Verso 15, olha que interessante, irmãos. Capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmos. Então, se ele está falando de nós, que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, por causa das obras más, que havia uma lei, e que o Senhor Jesus Cristo cravou essa lei na cruz, riscou a cédula que era contra nós. E aí ele diz que ele expôs publicamente principados e potestades, e despojou. O que é despojou? O que é despojar? Quando você vai para uma guerra e você vence o seu adversário, tudo aquilo de bem que é dele, você pega para você. O seu adversário morreu. O seu adversário perdeu a batalha. Tudo que ficou naquela terra, você possuiu a terra, aquela terra é sua. E nós éramos terreno de Satanás. Nós éramos a casa do espírito mal, dos espíritos maus. Não é? A palavra do Evangelho diz isso. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra, e diz, voltarei para minha casa de onde eu saí. E quando ele volta, acha adornada, varrida, não é isso? Então, a palavra está dizendo o que aqui, irmãos? Que o Senhor Jesus nos tomou, venceu a guerra contra o maligno, principados e potestades, aquele que deu a lei,
aquele que nos prendia na morte, aquele que matava, roubava e destruía, aquele que lançava maldição, aquele que abria a terra, aquele que matava as crianças, que ordenava a matança de animais, de crianças. No Novo Testamento isso acaba. No Novo Testamento, o Senhor Jesus anula toda a lei para todo aquele que crê, não é? Então, nós estávamos sim presos em principados e potestades, não é? Mas o Senhor Jesus nos libertou. Glória a Jesus. E aí ele vai dizer, verso 16: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou... O que é isso aqui, irmãos? Ele está dizendo o que aqui, irmãos? Ele está falando de um judaísmo, ele está falando das leis, ele está falando também do paganismo. Ele está falando de tudo aquilo que os anjos implementaram na humanidade. Então, o judeu não podia comer porco, não podia comer crustáceo, não podia misturar leite com queijo, não podia isso, não podia aquilo outro. Tinha que guardar festa, tinha que fazer o alimento específico para cada festa, tinha uma roupa específica, tinha muita coisa. E o Senhor Jesus nos libertou de tudo isso. A palavra está dizendo: ninguém mais julgue vocês. Por quê? Porque os anjos que tinham poder sobre vocês, o Senhor Jesus já venceu. O Senhor Jesus destronou eles. O Senhor Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. À toa não foi. Se ele disse isso, é porque alguém tinha poder. Tinha poder no céu, tinha poder na terra. Esse alguém estava no céu, foi lançado na terra. Sabe que tem pouco tempo. Não é? E as pessoas adoram os anjos. As pessoas fazem festa. Não é? As pessoas usam adornos de anjos. As pessoas fazem estátua de anjo. As pessoas nos cultos ficam rodando igual peão, falando que foi um anjo que entrou nele. Que é o anjo, eu estou vendo o anjo está falando isso, o anjo está falando aquilo. São demônios. Não é? São demônios. Então, irmãos, não convém a nós declarar anjo, ou orar, ou profetizar coisas relacionadas a anjo. A palavra não ensina isso em nenhum momento, irmãos. Ué, mas então Deus é contra os anjos? De forma nenhuma. Mas a terça parte dos anjos que caíram estão nesse mundo. E a palavra nos diz que os anjos são ministradores. Então, o Pai, ele usa anjos para fazer alguma coisa? Usa. Temos passagens do Novo Testamento, não é? Quando Pedro é livre da prisão, quando Maria recebe a visão, José também, e várias outras passagens. Por acaso, existe algum texto que nos ensina a adorar, reverenciar, fazer alguma coisa para anjo? Eles não são trabalhadores? Nós não somos trabalhadores também? Nós também não somos ministradores da palavra? Não é? Então, da mesma forma, nós louvamos uns aos outros? Nós glorificamos uns aos outros? Nós nos prostramos diante de algum irmão? Não. Toda honra e toda glória sempre é para Deus. Se Deus usar a irmã Renata poderosamente, eu vou dar glória para a irmã Renata? Não, eu vou dar glória para Deus. Não é? Nós vamos nos unir para agradecer a Deus e nunca a irmã Renata. Assim também são os anjos. Então, em nenhum momento eu tenho que ficar lembrando de anjo, em nenhum momento eu tenho que ficar falando de anjo. Toda a honra e toda a glória é para Jesus. Glória a Jesus. A sequência do texto, irmãos, verso 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Verso 18, ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, e estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, você está ligado no corpo, irmão e irmã. Você está ligado em Cristo, onde Cristo é a cabeça. Não é? Quem é que te conduz? É anjo ou é a cabeça? Se você é um membro do corpo, quem é que te conduz? Não é a cabeça do corpo, que é Jesus Cristo? Então não é anjo, não é? Mas as pessoas, por causa da sua carnal compreensão, adoram anjos, fazem festas, adorações, não é? Os louvores falam, o anjo da madrugada. Vocês já ouviram um louvor que fala do anjo da madrugada? Eu já ouvi falar. Eu já ouvi, né? Então as pessoas na hora de louvar, louvam anjo. Não quer dizer que não tenha a palavra anjo em alguns louvores, às vezes tem. Mas ele não recebe louvor. Ele não está em evidência, não é? Glória a Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado com louvores, porque muitos adoram e louvam a anjos. Glória a Jesus. Verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças
como se vivesseis no mundo, tais como não toque, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos de doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E é uma verdade, irmãos. Pode ver que as denominações e as pessoas que vivem falando de anjo, essas pessoas são carnais. Essas pessoas procuram proveito próprio. Eu sou profeta, não é? Que o anjo de Deus entrou na minha vida, o anjo me falou, que o anjo manda te dizer. E é tudo para satisfação pessoal, é tudo para se engrandecer, não é? As pessoas se enganam, são enganadas por anjo. Elas pedem anjo e elas recebem anjo, não é? O anjo da mentira, a mentira, o engano, não é? Toma o lugar de Deus. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos passar rapidinho em Hebreus capítulo 1. Eu vou dar uma corridinha aqui e a gente já vai encerrar. Vamos terminar no início do capítulo 2. Hebreus capítulo 1 é uma carta escrita a um povo que nasceu em Israel. Um povo que tem descendência em Israel. Um povo que veio da adoração de anjos. Um povo que veio do judaísmo, da lei do Velho Testamento, que foi dada pelos anjos. Não é? Então, o capítulo 1, claramente, os irmãos vão ver pela leitura, nem precisa de muita explicação, claramente fala dos anjos, comparando anjos com Jesus e colocando Jesus acima dos anjos. Presta atenção. Verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome, Jesus herdou o mais excelente nome do que eles. A palavra fala que ele é o nome sobre todo o nome. O nome de Jesus é o nome sobre todo o nome, que todo joelho há de se dobrar e toda língua confessará. Não é? Então Jesus herdou. Quando você herda algo de alguém, você recebe algo que é de outra pessoa. Jesus herdou o nome do Pai. Que nome é o nome que ele herdou? Jesus. Não é? Ele herdou o nome que é mais excelente, né? De todos. E diz que ele é maior, só por isso ele já é maior, não é? Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que? Então ele é o nome, é o maior nome que se nomeia, é o nome de Jesus, não tem outro, não é? Aí ele vai começar a comparação. Ele está fazendo, na verdade, desde o início uma comparação. Então aqui ele está preparando os hebreus para ouvir a verdade. Ele está preparando os hebreus, não é? E ele vai dizer, verso 5. Porque a qual dos anjos disse, jamais. A qual dos anjos disse? Jamais. Jamais ele disse isso. O quê? Tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Então o pai nunca disse isso para anjo nenhum. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem, se prostrem diante dele. Todos os anjos. Não importa, não é? Verso 7. E em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Ou seja, com essas palavras ele está reduzindo os anjos, né? Ele está diminuindo os anjos e não elevando os anjos. Mas do filho, então ele primeiro reduz os anjos, agora ele vai falar do filho. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. E por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto, os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse? Jamais. Jamais disse. O quê? Assenta a minha destra,
até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O que ele está dizendo aqui? Que os anjos, que são os anjos de Deus, eles foram enviados para servir aos homens. Então os irmãos percebem que aqui ele está colocando os anjos como trabalhadores, não é? Então não importa se são a maior casta de anjos lá do Velho Testamento, não é? Que se tornaram demônios, o próprio diabo, que combateram contra a igreja, não importa, né? Nenhum deles é maior do que Jesus. Glória a Jesus. E aí no capítulo 1 ele vai dizer: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então ele faz a conclusão de toda essa afirmação. Se Jesus é muito maior, se a palavra de Jesus é muito mais excelente, se o poder está sobre Jesus, se o Senhor Jesus é superior aos anjos, como então que uma lei dada pelos anjos teve poder e autoridade e vocês não vão dar maior atenção para a palavra de Jesus, com mais diligência, com mais cuidado, com mais temor, com mais reverência, com mais respeito, com mais esforço, né? Se a palavra dos anjos, que era contra nós, vocês serviam, está falando para os judeus, para os hebreus, se vocês adoravam, se vocês reverenciavam, se vocês se esforçavam para cumprir com uma palavra que era contra vocês, uma palavra dada pelos anjos, por que vocês não vão então se esforçar agora muito mais pela palavra que é verdadeira, pela palavra de Cristo? Os irmãos entenderam, irmãos? Acharam complicado esse conteúdo, irmãos? Essa pregação? Os irmãos entenderam, né? Então, é claro que esse tema dá para a gente ficar aqui horas falando, né? Dá para pegar os textos que mostram quem foi que deu a lei, dá para ir lá no Velho Testamento e mostrar as obras, toda vez que a lei era dada, né? A primeira vez que as tábuas da lei foram entregues a Moisés, a desgraça que aconteceu lá, né? Os homens adoraram o bezerro de ouro e cada um pegou uma espada, matou seu irmão, matou seu vizinho, o seu próximo. Houve derramamento de sangue, povo contra povo, né? A própria nação se matando. E depois, enfim, foram tantas as obras terríveis, não é, em que a lei estava ali, ó, afirmando, ensinando a matar. Não é? Então, glória a Jesus. Hoje tivemos mais um pouquinho, então, dessa mensagem, dessa palavra, e que fique claro para todos nós, né, irmãos, que nós devemos sempre reverenciar a Deus, glorificar o Pai, glorificar o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?